Pois é, diante dessa movimentação no mercado financeiro após as mudanças anunciadas, o que o brasileiro mais quer saber é de que forma o aumento desse imposto deve impactar o seu bolso. Por essa razão, a gente conversa a partir de agora com o advogado tributarista André Mendes Moreira, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor André, seja muito bem-vindo à programação. Olá, Daniel. Eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui. Pois é, vários aspectos dessa medida para nós analisarmos, mas para começar, como avaliou o decreto do governo que altera o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras? Houve um recuo, até nós trouxemos a informação, em relação aos fundos de investimento, mas as mudanças para a população foram mantidas, né? Em linhas gerais, o que a gente precisa e deve considerar em relação a essa medida, doutor? Perfeito, Daniel. Para a população diretamente, há um aumento do IOF na aquisição de moeda estrangeira em espécie, que passa de 1,1% para 3,5%. Todavia, nós precisamos lembrar que esse é o impacto direto, mas há o impacto indireto, que acaba sendo também suportado pela população. Eu explico. O discurso do governo é que a maior parte dessas mudanças, embora tenha havido recuo na tributação de fundos de investimento brasileiros com recursos do exterior, mas o discurso do governo é: eu estou aumentando a alíquota da pessoa jurídica e não estou aumentando tanto as alíquotas da pessoa física. Esse é um discurso incorreto, porque, no fim do dia, as pessoas jurídicas repassam para as pessoas físicas todos os seus ônus, inclusive o do IOF. Para ficar com um exemplo, as cooperativas de crédito, aquelas, portanto, que permitem aos brasileiros obter financiamentos bancários mais baratos do que em instituições financeiras tradicionais, elas tinham, até antes de ontem, alíquota zero do IOF. Agora, as cooperativas de crédito que emprestam mais de 100 milhões por ano, que são aquelas que fazem a diferença na vida do brasileiro, vão pagar 3,5% de IOF sobre os empréstimos. Não há dúvida nenhuma que os financiamentos sairão mais caros. Então, há, portanto, um viés equivocado do governo ao dizer que está apenas aumentando a tributação da jurídica, porque isso tem impacto na física. Então, esse é um primeiro alerta. Um segundo alerta que é preciso fazer, já foi anteriormente mencionado pelo Galípolo, do Banco Central, é o de que esse imposto não é criado para arrecadar. E aqui é importante entender isso. Todo imposto arrecada, mas existem impostos que, pela sua natureza, são criados para incentivar certos comportamentos. Esse é o caso do IOF. E qual é a diferença entre o imposto criado para arrecadar e o imposto criado para incentivar comportamentos? É que, em regra, o imposto criado para arrecadar, quando precisa ser aumentado, tem que passar pelo Congresso Nacional, com toda a discussão legislativa, e se houver aumento, tem que esperar o ano seguinte para ser cobrado. O imposto que existe para permitir ao governo, por exemplo, controlar a saída de dólares, controlar a entrada de dólares, reduzir o IOF sobre seguros, baratear empréstimos, que é o IOF, ele pode ser aumentado do dia para a noite, como foi, pelo governo, pelo presidente da República, sem passar pelo Congresso Nacional. Então vejam que são dois instrumentos completamente diferentes, e quando há confusão entre um e outro, com um imposto que o governo maneja como quer, no momento que quer, surpreendendo todos os contribuintes, pessoas jurídicas e físicas, tem algo muito errado no controle de gastos governamentais. E se isso ainda é anunciado na mesma semana em que são congelados 30 bilhões de reais de gastos públicos que precisavam ser feitos para manter a máquina, isso apenas confirma a suspeita. O governo está lançando mão de um imposto
que não deve ser utilizado para arrecadar, exatamente porque confere poderes muito elevados ao presidente da República, para fechar suas contas que estão maiores do que a arrecadação dos tributos que existem para custear a máquina pública. Então, resumindo, para não me alongar, embora haja regras que vão ser sentidas mais imediatamente pelo contribuinte, como sair de 1,1 para 3,5 na compra de dólar em espécie, no fim do dia, tudo aquilo que foi objeto do decreto vai ser suportado pela sociedade. Nós, pessoas físicas, apenas usamos das pessoas jurídicas para obter o nosso sustento. Então, quando eu digo que eu vou tributar a jurídica, sim, no fim do dia, eu estou tributando os 220 milhões de brasileiros que aqui estão perplexos com essa medida. Sem sombra de dúvida. Muito importante as reflexões e apontamentos, principalmente dessa segunda parte da resposta, doutor. O senhor menciona que esse anúncio aconteceu na mesma semana do congelamento do orçamento para algumas pastas, e eu também coloco um outro item, né? Do anúncio do aumento de isenção de energia elétrica para boa parte da população brasileira, enfim. É um outro lado da moeda que a gente também poderia fazer a comparação. Agora, várias críticas em relação à forma escolhida para aumentar a arrecadação, de mirar uma fatia da população para pagar essa conta. E aí a gente precisa colocar também sobre a mesa. Havia outras possibilidades? Quais alternativas o governo tinha para ajustar as contas ao invés de aumentar o IOF? Porque muitos questionam, bom, por que não cortou da própria carne, né? Por que não diminuir a máquina pública? Já que o senhor entrou nessa seara, dá para fazer uma reflexão sobre quais caminhos possíveis para o governo ajustar as contas sem necessariamente ter de aumentar um imposto? Sem dúvida. Primeiro, o que você já mencionou, Daniel, se eu vivo num condomínio e as despesas do condomínio estão crescendo, o condomínio tem duas opções. Ou ele aumenta o valor mensal que os condôminos pagam, ou ele corta as despesas. Então, há uma decisão do governo, sem entrar no mérito político e de justiça, de aumentar a despesa. Essa é uma decisão. Eu aumento despesa ou elevando os meus gastos, ou reduzindo tributação, porque com isso eu vou ter menos recursos para pagar o que já existe. Então, tomada a decisão de aumentar a despesa, que é um questionamento inicial, precisa ser bem analisado, eu tenho o momento 2. Como eu vou fazer para compensar essa despesa? Bom, aí nós temos alguns mecanismos que são basicamente 3, né, que toda nação tem. Tributar, obter empréstimos internacionais ou imprimir moeda. Fora desses, né, algumas nações ainda têm aquilo que nós chamamos de receitas originárias, né, os países produtores de petróleo que detêm as receitas da produção do petróleo, que no Brasil são remuneradas com royalties petrolíferos, mas não em quantidade suficiente para termos a vida, por exemplo, de um cidadão dos Emirados Árabes Unidos. Então, se eu tenho 3 opções, aumentar a tributação, tomar empréstimo no exterior ou imprimir moeda, considerando que imprimir moeda gera inflação, considerando que tomar empréstimo no exterior não é recomendável, porque eu tomo empréstimo em dólar, sendo que a economia é em reais, resta realmente aumentar tributo. Aí vem a pergunta: qual tributo será aumentado? Nós acabamos de passar por uma grande reforma tributária do consumo que vai criar no Brasil o maior imposto sobre o consumo do planeta Terra, com uma alíquota hoje que se estima de 28% sobre todos os bens e serviços consumidos pela população brasileira, com honrosas exceções, como a cesta básica de alimentos, que permanece com alíquota zero. Então, já está aprovada uma reforma que começa em 2026 e tem um período de transição até 2032, que vai inexoravelmente tributar muito mais a população brasileira em relação ao que ela consome de bens e serviços. Então, esse ponto precisa ser considerado. Segundo ponto, se o governo deseja hoje arrecadar mais,
o que ele tem que fazer? Ele tem que submeter ao Congresso Nacional projetos de lei, como que está submetido agora, relativo ao imposto de renda das pessoas físicas, para aumentar o limite de isenção, nos quais o projeto de lei informa de onde sairão os valores, ou seja, quem vai ser tributado para conceder a isenção. E isso é submetido ao Congresso. Primeiro à Câmara, depois ao Senado. E uma vez que Câmara e Senado concordam, então o Poder Executivo pode sancionar a lei, que só vai produzir efeitos em 2026. É isso que se faz nos países civilizados e é isso que se tem que fazer no Brasil de acordo com a Constituição brasileira. Valer-se de tributos que não são criados para arrecadar, e sim para influir comportamentos, para cobrir rombos orçamentários, é um sinal de alarme perante o mercado internacional de que algo não vai bem na gestão dos recursos nacionais. Pois é, doutor, a gente tem observado, inclusive, a cobertura feita pela imprensa, uma ampla divulgação dos impactos para aquelas pessoas que pretendem viajar para o exterior, inclusive fazendo projeções do quanto o IOF deve impactar, caso a pessoa gaste $1.000 no exterior com seu cartão de crédito, enfim. Essa é uma medida que vai impactar em cheio o bolso daqueles que estão com uma viagem programada para as próximas semanas ou para os próximos meses. Queria pedir para o senhor elaborar um resumo nessa resposta dos impactos para aquelas pessoas que pretendem viajar para o exterior, mas também já estão estudando aí uma aquisição de algum produto no exterior, que também passa por isso, né? Sem dúvida. Primeiro, cartão de crédito, pegando a sua fala, Daniel. A alteração foi muito pequena. Saímos de 3,38% para 3,5% de cartão de crédito no exterior. Agora, mais importante do que isso, é que havia uma determinação de um decreto anterior que essas alíquotas do IOF sobre o câmbio, cartão de crédito, remessa para o exterior, estavam decrescendo para chegar a zero, tá? Daqui a poucos anos. Isso reverte uma política alinhada com o mundo desenvolvido que estava sendo adotada. Então, para dar um exemplo concreto, uma compra de $100 no cartão de crédito custaria $103,38 com IOF, agora custa $103,50. Não é uma mudança grande. Mas há uma mudança maior se você vai comprar dólar em espécie. O dólar em espécie, você comprava 100, pagava R$101,10. Se você compra agora, em vez de pagar R$101,10, paga R$103,50. E também nas regra geral, vamos chamar assim, de dólar no exterior. Tá? Havia uma regra geral de remessas, né? Remeter dólar para o exterior. Tá? Eu sou um estudante, eu estou nos Estados Unidos e eu tenho uma conta bancária no Brasil, eu preciso remeter $1.000 para custeio das minhas atividades estudantis nos Estados Unidos. Antes eu pagava 1,1% na remessa, agora eu pago 3,5% nessa remessa. Então, se eu tinha antes um custo, remetendo 100, para ficar com o primeiro exemplo, de R$101,10, agora eu tenho um custo de R$103,50. Esses são os impactos, repito mais uma vez, diretos na pessoa física. As jurídicas tiveram também aumento considerável e esse aumento da jurídica será arcado pela população brasileira, embora ela não consiga enxergar com a mesma clareza de quem enxerga quando tem que pagar 12 centavos a mais no cartão de crédito, tem que pagar $2,40 a mais na compra de $100 em espécie ou na remessa de $100 para o custeio das suas atividades no exterior. Essas são as mais evidentes mudanças para a pessoa física, mas longe de esgotar o problema, não são todas. O decreto que altera o IOF em destaque nessa entrevista especial. Agora, doutor André, quais outras mudanças as pessoas que nos acompanham devem se atentar?
Há pouco o senhor mencionou a possibilidade de alteração também em compras no varejo nacional, né? Que essas compras devem sentir algum tipo de reflexo, especialmente para compras parceladas. Também teve alteração em previdência privada de alta renda, né? A depender do valor do aporte. Quais outros destaques precisam ser mencionados, por gentileza? Perfeito. De fato, houve, pegando a sua última menção, Daniel, um aumento do IOF incidentes, porque o IOF, na verdade, só um pequeno parênteses, apesar de ter um único nome, ele incide sobre 4 materialidades distintas. Ele incide sobre operações de câmbio, então a entrada de câmbio não mudou, saída de câmbio mudou, né, como nos exemplos mencionados, esse é um ponto 1. Ele incide sobre contratação de seguros, né, vai até se extinguir ao fim do ano que vem com a reforma tributária, mas até o fim do ano que vem incide IOF sobre contratação de seguros. Então, se eu contrato seguro de vida, no valor do prêmio mensal que eu pago, tem IOF. O que vai acontecer com esse decreto em relação ao seguro? Se eu pago mais de 50 mil por mês para ter o seguro de vida, evidentemente, isso é apenas para altíssima renda, eu vou ter uma alíquota de 5% do IOF, uma alíquota bem elevada, que é justificada pelo governo com o mote de estar tributando apenas quem tem multa. Agora, além de câmbio, além de seguros, o IOF também incide sobre operações de crédito e operações com títulos e valores mobiliários no mercado financeiro em geral. Então, ficando com as operações de crédito, essas são mais impactadas quando eu elevo a tributação da pessoa jurídica, porque no fim do dia elas vão estar embutidas na prestação que a pessoa física vai comprar. Tá? Em linhas gerais, a alíquota do IOF sobre operações de crédito feitas pelas pessoas jurídicas, elas quase dobraram. Saíram de 1,88% para 3,95% da operação, ou seja, uma mudança muito considerável para a contratação de crédito por pessoa jurídica, além da já mencionada tributação das cooperativas de crédito, que hoje, ou melhor, eram até quinta-feira, isentas do IOF, pagavam alíquota zero, e agora se movimentam mais de 100 milhões por ano, ou seja, as cooperativas que atendem um estado inteiro, uma região inteira do Brasil, ou talvez todo o país, vão pagar 3,5% sobre o crédito que ofertam ao consumidor. Então, tudo isso indica que esse imposto, que na verdade são 4, sobre câmbio, sobre seguro, sobre crédito e sobre operações com títulos e valores mobiliários, ele vai, em praticamente todas as suas facetas, ser elevado e gerar maior carga fiscal sobre uma população que já vem sendo sobrecarregada com aumentos constantes de tributação, como que virá, e é iminente, repito, com a alíquota do imposto sobre o consumo mais alto do mundo, em 28%. Pois é, um título que ninguém queria, né, doutor? Bom, entrevista importante, detalhada, didática. Conversamos com o advogado tributarista André Mendes Moreira sobre o decreto do governo que altera o IOF. Doutor, muito obrigado, viu? Bom domingo e volte mais vezes à Jovem Pan. Eu que agradeço, Daniel. Um ótimo domingo para você e todos os seus telespectadores. Até a próxima.